Em 2023, o esporte mundial se despediu de gênios como Roberto Dinamite e Pelé, mas também reservou conquistas continentais inéditas, como o Manchester City na Liga dos Campeões e Fluminense na Libertadores. Vamos relembrar agora os principais destaques deste ano, que está terminando. O rei do futebol deixou súditos órfãos no ano passado, mas a despedida oficial foi em 2023. Milhares de pessoas passaram pela Vila Belmiro para o funeral de Pelé, o maior jogador da história do futebol. Torcedores de vários times, mas principalmente do Santos, abraçaram o rei, levado em cortejo fúnebre nos braços do povo. Um drama atingiu o futebol mundial no segundo semestre. Os pais do atacante colombiano do Liverpool, Luiz Dias, foram sequestrados. Luiz Manuel Dias foi raptado em 28 de outubro na região de Barrancas, fronteira com a Venezuela. A ação foi executada por membros da guerrilha do Exército de Libertação Nacional em negociações de paz com o governo colombiano. A mãe do atacante também foi levada pelos criminosos, mas foi libertada no mesmo dia. Dias chegou a ser poupado de uma partida do Liverpool e foi homenageado pelos companheiros de time. Somente no dia 9 de novembro, o pai do jogador foi libertado e pôde se reencontrar com a família. O futebol americano se despediu de um gênio. O astro da NFL, Tom Brady, anunciou em fevereiro a aposentadoria depois de uma longa e vitoriosa carreira. Ele já tinha feito um anúncio de que penduraria chuteiras em 2022, mas mudou de ideia 40 dias depois. Considerado um dos melhores da história, Brady é o jogador que mais venceu o Super Bowl, o maior título do esporte, 6 vezes pelo New England e uma pelo Tampa Bay. O tênis brasileiro viveu momentos históricos nesse ano. Bia Haddad Maia se tornou a primeira mulher a chegar a uma semifinal de Grand Slam desde o US Open de 1968, com Maria Esther Bueno. Com a semifinal de Roland Garros, ela se tornou a primeira mulher nascida no Brasil a se colocar entre as 10 melhores do mundo, desde que a classificação do circuito feminino foi introduzida em 1975. Ela só foi eliminada na semifinal pela polonesa Iga Swiatek, dominante no cenário do tênis feminino mundial. Entre os homens, o sérvio Novak Djokovic também entrou para a história, ao alcançar o 24º título de Grand Slam, igualando o recorde absoluto do tênis de Margaret Court. A final da Copa do Mundo de futebol feminino manchada por um homem. Depois da conquista do título mundial pela Espanha durante a premiação, o presidente da Federação de Futebol do país europeu deu um beijo forçado na boca da atacante Jenny Hermoso diante de câmeras do mundo inteiro. A atitude gerou revolta mundial e pedidos imediatos pela renúncia do dirigente, que dobrou a aposta e afirmou que tinha o consentimento da camisa 10 da seleção. O caso foi parar na justiça como agressão sexual e coação, além de uma investigação da FIFA pela conduta de Luiz Rubiales, que só renunciou ao cargo mais de 20 dias depois. Da Espanha, outro capítulo triste do esporte mundial foi escrito em 2023. Os repetidos casos de racismo no futebol, especialmente contra Vinícius Júnior. Logo em janeiro, no dia do clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, um boneco foi pendurado com a camisa do atacante brasileiro em uma ponte da capital espanhola para simular o enforcamento do jogador. Os ataques racistas geraram indignação em todo o mundo do futebol, mas não pararam por aí. Ele voltou a ser atacado em outras ocasiões. Já nas últimas rodadas de La Liga no estádio Mestalla contra o Valência, Vini acusou mais insultos racistas. Imagens divulgadas em redes sociais
mostraram diversos torcedores chamando o brasileiro de macaco. E o técnico do Real, Carlo Ancelotti, afirmou que nunca tinha visto um estádio inteiro proferindo insultos racistas. Na Europa, um longo projeto esportivo finalmente chegou ao ápice. O Manchester City de Pep Guardiola e tantos investimentos ao longo dos anos conseguiu vencer a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes pela primeira vez. Depois de bater na trave em 2021 e chegar às semifinais no ano seguinte, para sofrer uma virada histórica do Real Madrid, neste ano, o tão sonhado título continental foi conquistado pelo lado azul de Manchester. Em uma final tensa contra a Inter de Milão, que tem 3 títulos da Champions League, o volante espanhol Rodri fez a diferença e anotou o gol que deu o troféu aos Citizens. Um título continental inédito também foi conquistado pelas bandas de cá. Depois de muito sonhar e batalhar, ir do céu ao inferno em 2008, a hora do Fluminense chegou. Em pleno Maracanã, palco da traumática derrota para a LDU de Quito de 15 anos atrás, os comandados de Fernando Diniz superaram o Boca Juniors da Argentina na prorrogação para fazer a festa da torcida tricolor. Marcelo, que retornou para o clube que o formou depois de vencer tudo na Europa, Cano, que se tornou um implacável artilheiro depois dos 30 anos, e Diniz, com seu estilo marcante diferente de jogo, são histórias fascinantes dessa campanha. Mas a trajetória mais impressionante ficou por conta do atacante John Kennedy. Emprestado no começo do ano para a Ferroviária de Araraquara, após episódios de indisciplina, ele retornou ao Flu, chancelado por Diniz, e foi coroado com o gol do título tricolor. Se a Libertadores teve um desfecho emocionante, o Campeonato Brasileiro não ficou atrás. Depois de dar a impressão de que se entregaria com tudo para o Botafogo, que fez o melhor primeiro turno dos últimos 20 anos, o título do Brasileirão deixou o Glorioso para trás e se ofereceu para os demais times. Liderado por um adolescente, comandado à beira do campo por um técnico histórico, o Palmeiras se fez valer da consistência que tem demonstrado nos últimos anos para conquistar mais um título. A arrancada começou com Endrick, joia da base palmeirense, com a venda já acertada para o Real Madrid, que assumiu a responsabilidade na partida contra o Botafogo no Rio de Janeiro e comandou uma virada impressionante depois de estar perdendo por 3-0 no primeiro tempo. A partir dali, foram 7 partidas com apenas uma derrota para os jogadores de Abel Ferreira e a conquista do bi, seguido do Brasileirão, já era dada como certa com uma rodada de antecedência. Em meio ao caos de um dos bairros mais movimentados do Rio de Janeiro, uma colônia centenária de pescadores luta para manter viva a pesca artesanal. Todos os dias, ao amanhecer, Manuel Rebouças leva um pequeno barco a motor da areia para o mar de Copacabana. O canto da praia mais famosa do mundo abriga uma colônia centenária de pescadores que luta para manter as atividades. Minutos depois, longe da confusão de um dos bairros mais movimentados da cidade, o motor da embarcação é desligado e a rede colocada no dia anterior começa a ser retirada com várias corvinas e anchovas. Diminuiu muito a produção dos cardumes, não se aproxima mais como antes. As temporadas mesmo, a gente vê que a diminuição é real. Os trabalhadores afirmam que a pesca predatória, seja ela industrial ou artesanal, junto com a falta de interesse das novas gerações, ameaça a continuidade da profissão. A gente tem orgulho de ser pescador, né? Tá no sangue, gosta. Às vezes você fala que a pesca é fraca, mas aí a sensação de estar aqui dentro é renovador, como se fala. Renova as energias.
Ao retornarem à praia, Manuel e o filho, Manazzi, descarregam uma caixa com vários quilos de peixe fresco, que vão ser vendidos na sede da Z13, onde trabalham cerca de 50 pescadores. Atum, tilápia, polvo e mexilhões fazem parte de um cardápio variado que também está disponível pelo site da peixaria, que se orgulha de abastecer os melhores restaurantes cariocas. Os cerca de 500 pescadores da Z13 trabalham ao longo de 36 quilômetros da costa da Urca até a praia do Pontal. A história da colônia se mistura com a do bairro de Copacabana, fundado há mais de 130 anos. Esse nome Copacabana, quando foi criado, os pescadores já estavam aqui, né? Eles já estavam aqui no bairro, estavam na praia já. Então assim, a Copacabana sem essa tradição desses trabalhadores, eu acho que é uma história cortada no meio e isso não é bom. Além da presença de grandes navios de pesca industrial, a pesca artesanal é prejudicada pela poluição e pela atividade petrolífera na região, de acordo com a ONG Núcleo Canoas. Junto da colônia, a organização coordena um curso de formação para jovens pescadores, projeto que busca manter viva uma profissão que contribui para a preservação ambiental. E o Brasil News fica por aqui. Mais notícias na nossa programação. Até mais.